Boa noite. Neste mês de setembro, aqueles que têm nos acompanhado desde os primeiros sabem que nós estamos também acompanhando o Setembro Amarelo, que é o mês que foi destinado à prevenção do suicídio, e hoje nós vamos continuar falando sobre isso na nossa leitura inicial. No Livro dos Espíritos, que foi a obra lançada por Allan Kardec, que é a base de todo o nosso conhecimento espírita, na pergunta 943, Kardec questiona os espíritos. De onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de alguns indivíduos sem motivo plausível? A resposta dos espíritos é efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com fim útil, segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Um rápido comentário. Aqui, Kardec nos coloca que, muitas vezes, a ideia de suicídio que atinge as pessoas, no primeiro momento, a ideia não é suicídio. Começa com o desgosto pela vida, depois vem a depressão, e, às vezes, evolui, e as pessoas pensam que, deixando o planeta Terra, indo ao suicídio, estão resolvendo os seus problemas. Infelizmente, esta é uma ideia incorreta, porque a vida continua além da morte. E a primeira impressão que os suicidas têm, isso nós podemos ler no livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, que tem depoimentos de espíritos que desencarnaram nas mais variadas situações, é a decepção, pois a vida continua depois da morte. Então, os espíritos nos dão aqui a chave para que a gente possa fugir dessa ideia através do quê? Através do trabalho. Dizem os espíritos que o desgosto da vida é efeito da ociosidade. Então, todos nós temos que ter uma ocupação, que é a maneira de nós chegarmos mais rapidamente à tão sonhada felicidade, que ainda não é deste mundo, diz Jesus no Evangelho. Mas é a partir deste mundo que nós começamos a construir a nossa felicidade futura. Esta era a nossa contribuição sobre o Setembro Amarelo. Boa noite. Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento neste momento, para que nossos trabalhos, essa casa que se inicia agora, possas auxiliar a todos nós que aqui estamos, que viemos em busca de alguma coisa para sanar o nosso dor, nosso sofrimento, nossas angústias. Vamos entrar em comunhão com o nosso Pai, para que possamos sair daqui melhor de como aqui entramos, na certeza que viemos buscar o alívio. E que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre nos auxilia, sempre nos dá o apoio necessário que necessitamos. E agradecemos sempre por tudo que temos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E damos início aos nossos trabalhos, com a nossa companheira de trabalho da casa, Maria Lúcia, conhecida por Baixinha. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. O tema desta noite é sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Este capítulo, ele nos faz refletir muito sobre o quanto nós somos materialistas
Ele contém vários textos. A salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, as instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e a transmissão da riqueza. Para nossa reflexão desta noite, o objetivo é explicar à luz da doutrina espírita a parábola dos talentos. Vamos usar, pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, que nos apresenta de uma forma diferente, criativa, duas versões da parábola. Do livro Acima e Instante da Vida, da Bíblia do Caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala que o homem ia se ausentar, ir para longe, e chamou os seus servos, e lhe entregou 8 talentos. Pelo Espírito Irmão X, o Senhor envia os servos. Ele não se ausenta, ele envia esses servos para um lugar. Para onde será que ele enviou esses servos? 3 servos. 3 espíritos em evolução, diferentes. Vamos ver. Para onde será que ele levou, né? Ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude e da sabedoria lavravam a terra em louvor de sua grandeza. Então, até aqui a gente sabe que terra, né? E lavravam a terra. O Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Afagando o primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando desta forma: conduze contigo esses tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica aonde fores, onde andares, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a que levarás minhas bênçãos, para que eles se esforcem cada vez mais na sua evolução. Estes foram os primeiros talentos. Ao segundo servidor, passou 2 talentos, e novamente, com muito carinho, afagou-lhe e disse: transporta contigo essas 2 preciosidades, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo, a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Estende esses patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas, a inteligência e o poder na construção do reino, na construção de um mundo melhor. E ao terceiro, que estava também observando, né, que ele estava entregando os talentos, confiou apenas um, e ele já não gostou muito, só um talento, porque os outros ele já tinha dado mais talentos. Mas este, ele veio cuidadoso com o talento, olhou com carinho para ele e disse: apossa-te desta lâmpada, sublime e segue.
é a dor. O dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho. Aqui ele já fala para acender no seu campo de trabalho. E em favor de ti mesmo e dos seus semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Que bonito. Aposta-te dessa lâmpada. Foi o que Jesus falava. A lâmpada da dor. Mas ele ficou triste. Além de ser só um talento, o que ele ia fazer? Aonde é que ele ia levar? Ficou pensando. E os outros seguiram o caminho deles. E ele ficou pensando. E tendo ele partido, diz assim no Evangelho: o que recebera 5 talentos, negociou, e com eles granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou e recebeu mais 2. E o que recebeu 1, pensou, não se achou capaz diante do talento. Enterrou, sepultou o talento. Por essas palavras, Jesus diz que Deus confia muito em nós. Nos dá vários talentos, porque Ele sabe da capacidade de cada um gerenciar os seus talentos, de acordo com a nossa possibilidade. E diz mais, os servidores que receberam os talentos, eles são espíritos de 3 categorias. Qual será a nossa categoria de espíritos? Os que recebem os 5 talentos são os espíritos mais evoluídos, mais experimentados. Eles já estão aqui em missão. Eles vêm aqui para ajudar na evolução do planeta. E o que recebeu? Um talento. De qual categoria seria? Porque naquele momento que o Senhor deu os talentos, partiu eles para multiplicar esses talentos. Ele disse, aguardá-los-ei de regresso para a prova. Essa é a promessa. E o tempo corre. E chega o dia do acerto de conta. O estágio probatório. A gente, quando faz o concurso, tem o estágio probatório. E a gente pensa no dia que a gente vai dizer, concluir o meu estágio. E eles estavam também em estágio probatório. E veio o dia do acerto de conta. E o Senhor estava lá esperançoso esperando eles no retorno. Feliz? Abraçou-os. E o primeiro adiantou-se e disse, entrego-lhe 10 talentos. Eis as tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5. E restituo-as em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima.
Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, eu ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. E o Senhor ficou muito feliz. Abençoou e explicou. Já que foste fiel, conceder-te-ei a intendência de importantes interesses em minha casa. Aproximando o segundo, depositou-lhe nas mãos os 4 talentos. Tinha ganhado 2, duplicou. Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive trabalho. E submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. Aí o cientista, fazendo a evolução da ciência, né? Que a gente veja. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. E o pai louvou-lhe a conduta e falou contente. Já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido a muito das grandes tarefas. E logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição. E devolvendo intacto o que o Senhor deu para ele, a lâmpada tão preciosa, que o Senhor pediu que ele cuidasse com tanto carinho, usasse em proveito de si próprio e dos outros, ele entregou e disse: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Olha só o que ele falou. A indesejável herança. Sei que é austero e exigente, que colhes onde não semeias e que ordenas por toda parte. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, e temendo teu juízo, escondi-o na terra e reponho agora em tuas mãos esta dádiva. É um fardo difícil de carregar. A dor é um fardo difícil de carregar. Mas ele não entendeu que o que devia ser feito com aquela lâmpada da dor era ele multiplicar em esperança. Levar o diálogo, a palavra amiga, o abraço. Era isso que ele precisava fazer. Em proveito de si próprio. Porque a dor é um cargo muito difícil, uma carga muito difícil da gente carregar. É por ela que nós vamos evoluir. E era um dom tão precioso que Deus só deu um para ele. Porque ele era precioso demais. Ele abria os tabernáculos. Ele levava o homem para a espiritualidade por meio da dor. E ele ainda continuou falando, porque a gente tem esse costume de achar sempre uma forma de se defender. Este talento que o Senhor me deu, a dor, ela constitui-se desagradável recordação por onde eu passei. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-lo outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Pois teu estranho e insuportável... Retorno então agora, neste momento, esse estranho e insuportável depósito. Estorvou-me. A dor, para ele, foi um estorvo. E a dor para nós deve ser uma bênção. Né? E eu digo,
Em que momento a gente consegue perceber qual tipo de espíritos nós somos parecidos? Com um dos 5, 4 talentos? Com um de 2 talentos? Ou com um de 1 talento? Que recebemos algo aqui para a nossa evolução, mas achamos demais a carga, a gente evoluiu muito. As duas atitudes nos mostram um comportamento de fracasso. Eu não consigo suportar essa dor. Eu não consigo passar por esse exame, eu não vou aceitar o que o médico vai me dizer. Se eu estou com alguma doença. É muito difícil de suportar. Mas na verdade não seria uma dor. Seria levar a esperança, levar o conforto do irmão. E o Senhor diz para ele: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos te deste o esforço de examiná-la? Enterrou, nem pegou na mão para ver do que falava, o que era, com carinho, nem examinou a dor, nem examinou a dor do outro para conversar. Né? Ele não examinou, ele não quis nem saber, enterrou de uma vez. E se passasse por alguém que dissesse: oi, bom dia, eu quero falar contigo. Não, tá lá enterradinho num canto. Tô indo, tô seguindo meu caminho, eu quero saber de dor. Egoísta. O egoísmo faz isso com a gente. Como iluminar o caminho se mantivesse a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou algumas gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia e doravante, que doravante pesarão sobre ti. Porque tudo que a gente faz, a gente colhe. Criaste fantasma que nunca existira. Multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear, como simples tolo, no avançado círculo de minhas obras. Porque é assim que a gente faz. A gente esperneia, a gente faz as coisas erradas e depois esperneia bastante, chora bastante. E a gente ainda diz: é porque eu sou humano. Não, porque a gente não aceitou os desígnios de Deus. Por isso que a gente faz assim. Por fim, disse o Senhor para ele: atiraste o tesouro que eu te dei ao pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor, olha bem como explica muito para nós. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho. Para os outros ele falava assim: para ajudar os teus irmãos, meus filhos. Este era para iluminar o seu próprio caminho. Meu próprio caminho. Eu estou nesse patamar. Não sei você, mas eu me vi aqui, ó. Eu me vejo nessa situação aqui. Para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar, e repelisse o dom que te confio. Que, na verdade, nesta luta, nós estamos juntos. Todo mundo se ajudando. Um sendo a lâmpada do outro. Um iluminando o caminho. Porque se um está com dor, a gente chega lá e diz: está com dor? A Solange está com dor? Vai passar, confia. Essa é a lâmpada que o Senhor pede para nós. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá. Segundo Emmanuel, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo que desejariam. Eu sou pobre, eu não tenho um carro para andar. A gente reclama às vezes, muitas vezes.
e recolhem-se à ociosidade, não fazem nada por si, alegando medo. Eu tenho medo de fazer isso, tenho medo de fazer isso ou outra coisa, tenho medo de trabalhar, tenho medo de servir alguém, e depois ficar aquela pessoa sempre pedindo mais, ouvindo te procurar. Ao mesmo tempo, eu tenho medo de desapontar, medo de sofrer, o medo do sofrimento separado. Tenho medo da incompreensão de todos, por isso que muitas vezes eu não converso, não dou a minha palavra. Também tenho medo da alegria, mas principalmente eu tenho medo da dor e do sofrimento. Emmanuel diz que muitos de nós sofremos muito pelo medo. E alcança o fim do corpo sem o mínimo de esforço para enriquecer a existência na vida. Agarram-se ao medo da morte, tem medo de morrer, e ao mesmo tempo tem medo de viver. E a pretexto de ser menos favorecidos pelo destino, sempre reclamando da vida, que muitos reclamam, às vezes tem tudo e ficam reclamando com o que tem, não olham ao lado, o irmão que às vezes está sem comida e eles com a mesa cheia. Isso acontece muito, lá em casa acontece muito, caso vocês não sei. Reclamam, porque a gente não vê o vizinho do lado, não vê a história do outro. E daí, às vezes até essa falta, isso é falta do amor ao próximo, de observar o próximo. As pessoas chegam a cometer suicídio sem nem saber o porquê. Desistem da vida, porque não conseguiram segurar a sua lâmpada, não conseguiram fazer a sua lâmpada brilhar, a lâmpada da esperança para ajudar o próximo. Agora, eu vou falar da outra versão. E a outra versão foi mais doída para mim. Humberto de Campos diz assim: meus amigos, o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, deste mundo terreno, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhes alguns dos seus próprios bens, a título de empréstimo, participando-lhes que os reencontraria mais tarde na vida superior. Já tinha feito um trato. O primeiro transmitiu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Ao segundo, concedeu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, conhecimento espírita. Depois de um longo tempo, os 3 servidores, assustados e vacilantes, compareceram-se diante do Senhor para as contas necessárias. O primeiro avançou e disse: Senhor, cometi muitos disparates. Eu não consegui realizar-te a vontade, que determina o bem para todos os teus súditos. Mas, com os 5 talentos que me puseste nas mãos, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros 5, que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. E alguns dos companheiros que ficaram no mundo, perdoe-me, divino amigo, se não pude fazer mais. E o Senhor respondeu tranquilo: bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre, a reencarnação, e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntaste. Veio o segundo e alegou: Senhor, digna-te desculpar minha incapacidade. Não te pude compreender claramente os desígnios que preceitua a felicidade igual
para todas as criaturas e perpetrei lastimáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que me deste, e com eles angariei outros 2, que são a cultura e a experiência, para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda. O excelso benfeitor replicou, satisfeito: bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que juntaste. E o terceiro adiantou-se e explicou: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, intocado, puro, como recebi. O conhecimento espírita é luz, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. Olha só. De que modo usar uma lâmpada assim? Brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja, ciúme, crueldade e ilusão. Como vou usar o conhecimento espírita dessa forma? Como que vou fazer com esse clarão de verdade, sem ferir ou incomodar ninguém? Sabes que a verdade entre os homens cria problema. Em vista disso, tive medo da tua lei e julguei como sendo melhor me acomodar em casa, ficar no meu sossego, e ocultei o que me recomendaste. O sublime credor, porém, entre austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregue de imediato aos 2 colaboradores que se encaminhariam para a terra de novo, declarando incisivo: servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa, senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Isso até me doeu quando eu li. Aí ele clamou pelo Senhor. Senhor, Senhor, e chorou muito. Onde está a tua equidade? Destes aos meus companheiros dinheiro, poder, conforto, habilidade, prestígio, inteligência, autoridade. A mim, só o conhecimento espírita. E agora, fazes cair sobre mim todo o peso da tua severidade. Como pode fazer isso comigo? Eu apenas enterrei o conhecimento, não é nada. E o Senhor explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Então, ele já conhecia, né? Ele não era um desconhecido da verdade. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento. E ele já tinha o discernimento, que lhes podia ter ministrado através do exemplo de que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir, amando e trabalhar instruindo. Escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno, se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que lhes negaste. E ele continuou pedindo: Senhor, Senhor, por que misericórdia? Por que tamanho rigor comigo? Se lá no princípio, no início lá, daquele talento, né, da dor,
Eu não aceitei a dor. E agora tu me dá o conhecimento espírita. Eu também não quero. Então, mas por quê? Cadê a tua misericórdia? Você é tão bom e justo. Só por isso. Só porque eu não quis a dor e meu conhecimento espírita, vai ser tão cruel comigo? Cadê a tua justiça, Senhor? Então, os assessores do Senhor conduzir o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas, para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Isso aí eu li umas 3 vezes, pensando que a gente tem o conhecimento do que é certo e errado, e a gente não faz. Deus nos deu vários talentos. Allan Kardec deixa muito claro na doutrina, a caridade. Este talento pode ser usado como uma ajuda, uma palavra, um conforto, uma lâmpada, a esperança. Aonde quer que a gente vá, a gente pode praticar nossa caridade. Um dos talentos que hoje a gente tem. Mas, na maioria das vezes, não entendemos esse talento. E, desse modo, costumamos sair daqui da Terra com muitos comprometimentos. Nossos talentos não devem ser desperdiçados. Há um talento que existe e deve ser muito bem conservado, que é a fé, é a crença. Não a religião, a fé. Há muitos que não têm uma religião, mas eles cuidam da natureza, eles cuidam dos vegetais, eles cuidam de todo o universo. Eles estão por aí, ajudando os nossos irmãos. E para encerrar, falo demais, um exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Um dia, em Calcutá, Madre Teresa retirou da lixeira um homem agoniado, à beira da morte. Ela retirou aquele homem de lá e levou lá para o lugar onde ela tinha um hospital pequeno, com várias camas. Deu um banho, cuidou dele. E quando ele estava deitado no seu leito da agonia, porque ela juntou ele da lixeira, mas ele já estava agonizando. E ele pegou e segurou na mão dela e disse: Senhora, qual é a sua religião? E ela abraçou ele e disse: a minha religião é você. Aí ele olhou para ela e disse: qual Deus que a senhora serve? Ela novamente apertou ele mais forte e disse: o Deus que eu sirvo é você. Vamos usar esse exemplo de Madre Teresa. Vamos usar os nossos talentos, principalmente o talento da caridade, o talento da dor, não da dor para nós sofrer, mas para nós pegar a lâmpada da dor e levar para os nossos irmãos que estão sofrendo a esperança de uma nova vida, a esperança que depois desta vida a gente tem uma vida melhor na espiritualidade, que a gente está aqui apenas em evolução. Vamos fazer isso, meus irmãos. Uma boa noite.
Que Deus os abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer por este momento, por essas palavras que caem fundo no nosso coração, que nos faz lembrar que temos dor, sim, mas às vezes não aceitamos, não. Reclamamos todos os dias, porque estou com dor, que dói aqui, dói ali. Mas vamos lembrar que é através da dor que o nosso Pai está olhando por nós, para o nosso crescimento. É através da dor que nos tornamos melhores. Que quando chega a dor forte no nosso corpo físico, porque é o nosso corpo físico que tem dor, é através dessas dores que nós podemos nos elevar um pouco mais. É através dessa dor que possamos evoluir um pouco mais. Olhar à frente e não só resmungar como a gente faz, porque estamos com dor. E agradecer. Agradecer, feliz daquele que pode ter dor. Feliz daquele que pode conseguir evoluir. Feliz daquele que tem pai, que tem mãe, que tem irmão, que nos deu a oportunidade de estar aqui neste momento, para o nosso crescimento. Agradecer, sim, por eles ter cuidado de nós, por nos fazer crescer, fazer melhor do que somos. Muitos de nossos filhos não pensam assim, mas nós, pais, vamos rezar por esses jovens que estão aí hoje, abandonados, que não sabem o que fazer das suas vidas, que não têm um destino. Pais, sabemos onde se encontram nossos filhos neste momento? O que estão fazendo? Com quem estão? Vamos olhar um pouquinho para isso. Depois vem essa dor dentro dos corações deles, perdidos. Aí vem o desencargo provocado por eles mesmos. Aí vem o sofrimento que nos faz lembrar, botar a nossa consciência. Por que deixamos de fazer? Por que não procuramos ajudar? Vamos ajudar agora enquanto tem tempo. E agradecer ao nosso Pai maior por tudo que temos em nosso lar. Pode ser pouco que temos, mas é o que nós merecemos. É o que nós merecemos ter neste momento. Agradecer porque muitos não têm nada, nada, nada. Nenhum grãozinho para pôr em seu estômago hoje. Pode ser que não seja aqui na nossa cidade, mas em outros lugares. Vamos pedir que a misericórdia do nosso Pai, que os nossos irmãozinhos que estão em volta possam olhar por esses irmãozinhos que não têm nada. Que nós também possamos fazer a nossa caridade. Se não temos o bem material, mas temos o amor em nossos corações, temos a paz que Deus nos dá, a luz que nos ilumina. Vamos abraçar nosso irmão, dar a mão, vamos sorrir, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer, que às vezes só no momento do desabafo já faz um grande alívio para o seu coração. E nos deixa tão felizes que possamos participar deste momento. Agradecer por essa chuva que está caindo em nossa cidade, que fazia tempo que não caía. Eu olho para minhas plantas e digo, elas estão agradecidas por essa chuvinha que está molhando elas. Estavam tudo secas e hoje estão tão bonitas, estão crescendo. A chuva de bênçãos, de paz, de amor e de caridade que todos nós temos dentro de nós, que possamos distribuir também. E neste momento, vamos nos entregar
nosso coração a esses irmãozinhos que estão em volta de nós, para o passe coletivo, e pedir que Deus nos ilumine, que Deus nos dê força, nos dê coragem, para que possamos continuar a nossa caminhada, ajudando, orientando e protegendo quem precisa. E que Deus dê para nós também o que necessitamos, que possamos sair daqui desta casa de luz, de paz e de esperança, carregando a nossa luz própria para fora daqui, que faça brilhar onde quer que nós vamos passar. Que possamos deixar o nosso rastro, mas um rastro de amor, um rastro de esperança, não um rastro de ódio nem rancor. Que possamos ter certeza que tudo passa. As dores que temos hoje, o amanhã vai passar. O amanhã será melhor do que hoje. E nós também seremos melhores. Para quando voltarmos para o nosso plano, para a nossa casa real, possamos levar uma bagagem muito melhor do que estamos deixando aqui hoje, deixar sempre aquela luz lá no fundo, que brilha tão pouquinho, mas que ela vai brilhar muito nos caminhos de quem necessita. E agradecidos por esses irmãozinhos que estão ao nosso lado, fazendo um passe para a cura de nosso corpo físico e para a cura de nosso espírito, agradecemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair na tentação. E livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos em paz.